Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Nós estamos examinando o tema que é o intercâmbio comercial entre Brasil e África. Nosso convidado é o professor da Universidade de Brasília, José Flávio Sombra Saraiva, especialista em relações internacionais. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor, o senhor, em um livro dos tantos que já escreveu, mas um sobre a África em particular, África Parceira do Brasil Atlântico, ressalta o papel de destaque que tem a cooperação horizontal, especialmente aquela cumprida, de certa forma, o senhor já mencionou aqui, por Sebrae, Embrapa, Fiocruz e tantos outros, mas aproveitando o potencial ou a base histórica existente nos países da CPLP. O que esse atributo serve para dinamizar essas relações, esse intercâmbio, com tantos desafios e tantas complexidades, como a presença da China, mas num mundo em que as possibilidades estão aí à nossa frente? Verdade. Eu até gostaria de anotar a oportunidade dessa conversa, porque tudo que estamos falando é de objetivos materiais, correntes, interesses, valores. Mas o Brasil tem uma política própria para a África, que não é a das ex-metrópoles, não é a da China contemporânea, não é a dos Estados Unidos, não é a de sua vizinha Argentina, não é a da Colômbia, não é a do México. Quer dizer, o Brasil tem uma vizinhança. O mundo é globalizado, mas o vizinho é aquele que cumprimentamos todos os dias ao sair das nossas casas, porque lá está o nosso vizinho. Então, esse sentimento de vizinhança histórica com a África, que está também sob o amálgama das tantas Áfricas que temos dentro de nós, a isso eu chamo o atlantismo brasileiro, que teve sua perversidade no sistema da escravidão, mas teve sua libertação nesse país que criamos, que tem todas as dificuldades, todos os desafios, mas é um país sincrético e acredita nessa forma de viver. Então, isto é uma África dentro de nós. E não há nenhum outro país na América Latina com essas condições. Muito embora a Colômbia seja africana, o Caribe seja, parte do Peru, a Venezuela, até a Argentina, mas dizimou o pessoal. O importante nisso é que a nossa fronteira atlântica é o outro lado. E que esse outro lado está a 3,5 km, 4 quilômetros, que de Fortaleza para Dakar estou mais próximo do que a Fortaleza de La Paz, e que, portanto, estou mais perto dos africanos do que dos amigos bolivianos. Então, essa noção, que não é só geográfica, é o que eu digo, a visão brodeliana do velho Fernand Braudel, quando diz esse Mediterrâneo, que é o que nós crescemos, onde o capitalismo floresceu entre a África e as penínsulas itálicas e francesas, etc., esse é o nosso Mediterrâneo. Esse é o nosso rio chamado Atlântico, como o nosso querido embaixador piauiense escreveu em seu livro tão bonito, né? Costa e Silva, o embaixador Costa e Silva, que é um homem de cultura extraordinário. Então, eu diria que esse capital, que é um capital social, é um capital político, é um capital histórico, permite uma ligação específica, particular. O modelo da África, mesmo com elites algumas antiquadas, que permanecem no poder contra a vontade de seu povo, dos súditos, né? E no seio do povo, vê-se uma visão altamente positiva do Brasil como um país que refletiria o que eles gostariam de construir para si próprios, né? É um país que gostaria de se ver como a construção brasileira. Então, isto é um capital extraordinário. A tudo isso eu chamo de atlantismo brasileiro, desde as agruras a essas possibilidades que se desenham hoje. Há uma longa história, há uma longue durée também nisso. Então, esse livro tratava de, sobretudo, explicar a essa gente pirata, entrelopa, que com a novidade corre para os negócios, ou corre para uma oportunidade, para dizer que isso é bom, é importante, é o mundo que temos. Mas há um caminho, e esse caminho foi percorrido por muitos, e que em grande medida está ainda dentro de nós. Então, acho que a África
tem esse peso, que eu chamo do Atlantista, foi um livro voltado para o que eu chamo a parte conceitual. Mas ela anima bastante o debate contemporâneo, né? Porque segue ainda o tema da democracia na África, eles querem construir grandes países parecidos com o nosso, por exemplo, crescer um pouco um regime normal, né, de substituição de elite, de alternância de poder, isso é o desejo deles. E eles, em alguma medida, olham bastante para cá. Professor, essa ligação histórica, cultural, faz com que nós, brasileiros, tenhamos uma visão do continente africano, às vezes até simplória, né? Não entendemos as complexidades e vemos o continente africano como se houvesse ali um todo homogêneo, né? E sabemos que são países distintos. Do ponto de vista dessas oportunidades comerciais das quais nós estamos falando, como é que se divide o continente africano hoje? Quer dizer, quais são aqueles países, quais são aquelas regiões onde o Brasil tem estabelecido diálogos mais produtivos? Queria que o senhor descrevesse um pouco das diferenças desse continente para essa relação comercial. Muito bem. A franja atlântica, que já estamos no Atlântico, seguimos nela. É imprescindível 4 pontos. São imprescindíveis 4 pontos. O ponto angolano, que é uma âncora do Brasil na África, porque é uma pauta comercial de mais de 1 bilhão de dólares, em torno de 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões de dólares, desses 25. A Nigéria, idem, uma pauta comercial de 1,8, 1,9, portanto, esses 2 países já têm pelo menos 10%, 20% de tudo da África. A África do Sul é um gigante, é uma sociedade moderna, é uma economia automobilística, de indústria relativamente avançada, muito acoplada aos europeus, até sofre agora com a moeda, com os problemas de investimento, que estava muito acoplado justamente às dificuldades da Europa, enquanto a outra parte da África Negra estava mais próxima da China, né, e balançou menos nessa década, né? Portanto, essa linha é fundamental. E a linha da língua, que o Beto se referia antes. Quer dizer, nós temos 2 países fundamentais que são plataformas de cabotagem para a Europa, de passagem da mercadoria, de acesso à África Ocidental, que é o arquipélago do Cabo Verde, e do outro lado esse país difícil, complicado, que é a Guiné-Bissau, mas que estamos pondo bastante energia na sua normalização, com cooperação brasileira e portanto, são esse patrimônio da língua portuguesa que nos permite avançar para uma África Ocidental, que vai da Costa do Marfim a Senegal, com grandes possibilidades de crescimento de comércio. Vamos ao outro lado, as franjas do Índico. E essa região é uma região extraordinária, que a Índia tem se aproximado, particularmente no caso da Etiópia e da Tanzânia e a nossa Moçambique, em que os negócios vêm merecendo bastante interesse, porque agregam aqueles elementos que no início tocou, quer dizer, confiança do investidor, relativa forma expedita de formação de empresas e de interlocução, com uma segurança jurídica relativamente salutar. Então, isto aí é uma região que o Brasil precisa ampliar, precisa estar mais presente, usando Moçambique como uma base. E na África do Norte, nós temos os 2 países que são historicamente importantes para o Brasil. O Egito, que com todas essas questões do hoje, foi e tenderá a seguir importante, porque há uma pauta comercial dessa faixa de 1 bilhão e pouco, etc. E a Argélia, que é o caso do petróleo, etc. Mas tenderá a se normalizar. Pelo centro da África, na Líbia, né? Perdemos as condições na Líbia que estavam muito importantes, eram seguras de uma forte presença, sem dúvida. Isso aí me faltou e fez bem lembrar. No centro da África há dificuldades porque há realmente problemas instável, no Congo, regimes mais de desestabilização. O Congo, a República Democrática do Congo, não sei nem se é um Estado, aquilo é tudo fraturado, né? Então, disse bem, são 54 estados, em pelo menos 20 estados, 15 a 20 estados, que nós temos algum assento no comércio,
presença diplomática, ativa, e possibilidades, porque o outro lado oferece. Agora, precisamos agregar valor à nossa capacidade de participar dessa oportunidade. E segundo, precisamos superar os gargalos logísticos dessa passagem para o outro lado. Nós temos aqui um livro que é uma temática muito interessante, As Relações Comerciais Brasil-África, o novo papel do Nordeste brasileiro nessa conjuntura. É um livro escrito a 8 mãos, não é isso? Nós temos aqui a presença de Altair Maia, o professor Flávio Saraiva, o Gustavo Pontes e Nelson Bessa. Qual é o papel que o Nordeste pode desempenhar nessa aproximação com a África? Um papel extraordinário. Primeiro, pela proximidade geográfica. É a parte do Brasil mais próxima à África Ocidental, à Nigéria. É uma ponte central para as transações com o Porto de Amsterdã e de Nova York e de Lisboa. Todo navio que sai da exportação de produtos nossos para a África precisam hoje ir a Amsterdã e descer para a África. Esse comércio Brasil-África se faz por portos europeus. Se fazem ainda como nas velhas relações coloniais. O Nordeste está à frente. Então, este livro chama muito a atenção para o fato de que o Nordeste, além de ter um certo desenvolvimento recente, pouco mais elevado que o PIB brasileiro, mesmo na fase de PIB mais ostentoso e mais bonito, né? Também nessa fase mais difícil, os dados da elevação do PIB é um pouco melhor lá. E que tem havido uma expansão de serviços, e que tem havido ampliação comercial, criada várias empresas nesse sentido. Mas a participação, desenvolvimento da indústria naval, inclusive em Fortaleza e em Recife e Salvador. E o que acontece? Dessa pauta comercial com a África, o Nordeste todo, as 3 capitais mais expostas a isso, que é Fortaleza, Recife e Salvador, esse pessoal só exporta 6% desse total. O resto é basicamente Sudeste e uma pequena parte do Sul, com os caminhões que saem do Rio Grande do Sul para a África do Sul. Mas então, esse projeto do livro, aí, com acadêmicos e gente de comércio e de logística, era animar os setores empresariais dessas 3 capitais, as federações de indústria e comércio, e mover um pouco a energia desse pessoal para esse evento. Então, o primeiro trabalho que começa a ser feito, que eu chamo um pouco de paradiplomacia, né, do Nordeste, quer dizer, é hora de que essa região, em lugar de ficar solicitando desonerações e pedindo ajuda para isso, para aquilo, né, então participe desse momento, dadas as condições específicas que tem de qualidade dos seus setores industriais e comerciais e a oportunidade logística que se desenha nesse instante. Né? E não há nenhum movimento aqui no Brasil no sentido de se fortalecer essa logística de ligação com a África a partir do Nordeste? Hoje nós temos carências de voos, de linhas de navios. Não haveria uma intencionalidade de se fazer isso a partir do Nordeste? Estou entendendo que, particularmente, esse grupo da área naval e da indústria naval que está em Fortaleza, do Porto, em conversa com Belém, com Recife, com Salvador, pelo que entendi, e já talvez animado por esse trabalho, creio que teremos algumas notícias interessantes nessa matéria nos próximos meses. Não posso assegurar. Mas há uma intencionalidade de, sobretudo, esses navios que vão para a África e que saem dos portos do Sul e do Sudeste, possam fazer uma cabotagem por um desses, Recife ou Salvador, Fortaleza, agregando novos containers de produtos importantes que são já requisitados em alguns países africanos de missões que já foram realizadas e, sobretudo, dada um exemplo muito simples, assim, especial para notar. Como sabemos que o maior produtor de castanha é o Ceará, e, sobretudo, as castanhas de caju são muito apreciadas, houve, por exemplo, há 2 anos, um problema de doença, então precisou-se importar a castanha senegalesa
pelo porto de Roterdã, porque, bom, enfim, aquela castanha turística, todo mundo come aquilo, é uma das caras do Ceará, da indústria cearense de caju, etc., e da castanha. Então, isso animou um movimento que acontece via Amsterdã e que pode ser feito e ampliado em outros setores e, sobretudo, nessa indústria nordestina que vem se desenvolvendo em vários setores e os maiores interesses têm se demonstrado. Então, eu creio que este é talvez um pulo do gato, dada a saturação até dos produtos exportados já do Centro-Sul para a África. Haveria uma diversificação dos próprios produtos, porque aí já não seria mais carne congelada e açúcar refinado. Aí poderia diversificar com estes produtos muito interessantes para o consumo do outro lado. O outro lado come castanha na África Ocidental todo dia. Castanha de caju é café da manhã. Também eles têm as crises lá, né? Então, por que uma castanha dessa precisa ir a Lisboa para chegar a Dakar, né? Uhum. Então, esse é o movimento. Quer dizer, é preciso criatividade nesse momento, nessas áreas, e a África exige criatividade também, dadas essas limitações que foram aqui discutidas. Mas sou sempre otimista e acho que o caminho Atlântico para a África é um caminho que veio para ficar. Esse é um sentimento. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença, a sua atenção, sua audiência e dizer que suas sugestões, dicas e críticas, por que não, são muito bem-vindas. E elas podem ser enviadas por esse endereço que está aí na sua telinha, pelo qual também você pode ou ver de novo o programa ou baixá-lo, fazer cópias para tê-lo consigo. É o www.senado.leg.br/TV. Queríamos agradecer a presença do professor José Flávio Sombra Saraiva pelos esclarecimentos que nos deu. Muito obrigado, as portas estarão sempre abertas. E agradecer também a participação do meu colega jornalista Ronaldo Martins. A vocês, nosso muito obrigado e até o próximo programa Agenda Econômica.